radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio vai a 46 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Fatec Jaboticabal recebe até amanhã as inscrições para o seu vestibular. A ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Vereadores. Orientações para inscrição em vestibulares de escolas técnicas. Curso de Direito do IMESB promove hoje palestra online para debater o racismo estrutural. Lojas da cidade abrem das 9 da manhã às 10 da noite. Derrota do controle da doença é o tema do editorial. Os resultados dos jogos de futebol do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B e o Sub-23 da segundona. São José e Bandeirante de Birigui vão decidir o título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Segunda-feira, 14 de dezembro, Primavera Brasileira, Lua Nova. Este é o dia de número 349 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 5025. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Atravessamos um período difícil, nos desafiamos, recomeçamos. Depois que a tempestade passar, sairemos mais fortes e preparados para o novo. Seja bem-vindo a 2021. Desejamos que as rotas sejam mais tranquilas, que todos os caminhos levem à felicidade e que sua jornada seja a melhor de todos os tempos. Nós estaremos com você em cada quilômetro percorrido. Boas festas e um feliz 2021. Concessionária de Rodovias TEB, a sua melhor companheira de viagem. Em dezembro, a Aqui Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Cross Team Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva, em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Iane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH.
Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 51 minutos. Temperatura máxima de 30 graus. Umidade relativa no ar, 85%. Para amanhã, terça-feira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 33 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 14 de dezembro, o Dia Nacional do Ministério Público, Dia Nacional de Combate à Pobreza, o início da Semana de Mobilização Nacional para a doação de medula óssea e o Dia Nacional do Engenheiro de Pesca. Hoje, 14 de dezembro, é o dia de São João da Cruz. O santo espanhol nasceu em Fontiveros, perto de Ávila, no ano 1542. Em 1567, ordenou-se sacerdote. Por ter introduzido a reforma austera na ordem carmelita, foi torturado, ficou 9 meses na prisão de um convento e acabou expulso da ordem. João da Cruz morreu aos 49 anos, no dia 14 de dezembro de 1591. O Papa Pio XI lhe conferiu o título de doutor da Igreja. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 14 de dezembro de 1962, um avião da Penair do Brasil caiu a 45 quilômetros do aeroporto de Manaus, matando 50 ocupantes. Em 14 de dezembro de 2003, o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein foi capturado por forças norte-americanas em uma casa em sua cidade natal, Tikrit, localizada a 150 quilômetros de Bagdá, no Iraque, responsável pela invasão do Kuwait em 1990, ato que deflagrou a Guerra do Golfo. Saddam Hussein estava desaparecido desde a ofensiva dos Estados Unidos contra o Iraque em março de 2003. No dia 14 de dezembro de 2008, aos 22 anos, Diego Hipólito tornou-se o mais jovem tricampeão da finalíssima da Copa do Mundo de Ginástica Olímpica. E em 14 de dezembro de 2011, foi aprovada pela Câmara dos Deputados a Lei da Palmada, que proíbe castigos físicos em crianças. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.327 da Mega Sena, sorteadas sábado na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e será de 46 milhões de reais no próximo sorteio. As dezenas sorteadas da Mega Sena 30, 37, 45, 54, 57 e 58. Outra vez,
30, 37, 45, 54, 57 e 58. A Quina teve 47 apostas ganhadoras e cada uma leva R$64 mil. A quadra teve 3.521 apostas ganhadoras e cada uma leva R$1.230. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2328 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado quarta-feira, mas às 8 da noite. O prêmio está acumulado em R$46 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. A Tudo Belo está preparada para as festas de fim de ano. Loja decorada, equipe treinada e muitas promoções para você presentear. Vestidos do número 1 ao 8 a partir de R$ 31. Short de bebê apenas R$ 19,90. Macacão de bebê a partir de R$ 13,90. Na Tudo Belo também a coleção de sandálias Grendene, Homem-Aranha, Batman, Barbie, Lucas Neto, todas com acessórios. Moda bebê, infantil e adulto, preços baixos e as melhores formas de pagamentos. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui e Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Confira agora as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. O governo federal enviou ao STF o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O documento prevê a disponibilização de 108.300.000 doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários, divididos em 4 fases. O plano, porém, não apresenta uma data para o início da vacinação.
Ontem, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o Ministério da Saúde informe no prazo de 48 horas as datas de início e término do Plano Nacional. Em um vídeo publicado na internet, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou que seria irresponsável especificar a data de início da imunização sem o registro e aprovação da vacina pela Anvisa. O Brasil registrou 276 mortes por Covid-19 em 24 horas e chegou ao total de 181.419 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias foi de 637. A variação foi de mais 23% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. O número de casos do novo coronavírus também avança. Já são 6.901.990 brasileiros infectados com a doença, dos quais 21.395 confirmados no último dia. A média móvel de novos registros nos últimos 7 dias foi de 42.721. Já é o 11º dia em que esse valor está acima de 40 mil. Uma operação da Interpol com a participação de policiais de 32 países libertou mais de 100 vítimas de tráfico humano em vários países entre o fim de novembro e o início de dezembro. A coordenação global foi feita em Brasília por autoridades brasileiras. No Brasil, 17 suspeitos foram presos durante a Operação Turquesa, 10 deles em Minas Gerais. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, nesse final de semana que passou, né, de sexta-feira, dia 11, até ontem, domingo, dia 13 de dezembro, a concessionária de rodovias TEB realizou 59 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para 3 acidentes. O primeiro acidente ocorreu no sábado por volta das 19 horas, foi na SP-326, no quilômetro 426. Lá em Barretos foi o acidente, o veículo envolvido foi um caminhão Mercedes-Benz. E segundo nos informou o condutor, ele trafegava pela SP-326 no sentido Bebedouro Barretos, e ao entrar na alça de acesso à SP-425, que é a rodovia Assis Chateaubriand, no sentido São José do Rio Preto, ele perdeu o controle do caminhão e colidiu na defensa metálica. O acidente não trouxe vítimas. O segundo acidente também no sábado ocorreu por volta das 23 horas. Foi na SP-322, que é a rodovia Armando Salles de Oliveira. Quilômetro 394 foi o acidente e o veículo envolvido foi um automóvel Volkswagen Gol. E conforme informações do local, o condutor seguia no sentido Monte Azul a Bebedouro quando perdeu o controle do carro e colidiu na mureta de concreto que separa os 2 sentidos da rodovia. Segundo informações que deram para a nossa equipe no local, o condutor foi socorrido por parentes e, segundo consta, estava aparentemente ileso. O terceiro acidente foi domingo, por volta das 7 horas da manhã. Foi na SP-326, no quilômetro 423. Esse acidente foram 2 veículos envolvidos, 2 automóveis, um Hyundai HB20 e um Chevrolet Corsa. E segundo nos informaram, os 2 veículos seguiam no sentido do Bebedouro Barreto, sendo que o Corsa seguia na frente. O condutor do HB20 dormiu ao volante e acabou colidindo na traseira do Corsa. Este acidente também não trouxe vítimas. Então esses foram os 3 acidentes que tivemos nesse final de semana nas rodovias administradas pela TEB, Carol.
Bom, Osmar, alguma orientação em especial para o motorista neste início de semana? Tenho sim, Carol. A nossa orientação de hoje é sobre distância de segurança. Preste atenção, andar colado é muito perigoso. Qualquer freada mais brusca pode ocorrer um acidente. E quanto maior a velocidade, maior deve ser a distância entre os carros. Guardando uma distância segura, você pode acompanhar as evoluções do tráfego e ter tempo para tomar decisões. Então, qual é a regra para se ter uma distância segura? É manter 2 segundos de distância do veículo que segue à sua frente. E como se faz isso? É bem simples. Utilize um ponto de referência, uma árvore ou uma placa de sinalização, por exemplo. Após o veículo da frente passar por esse ponto de referência, comece a contar 51, 52. Essa contagem representa os 2 segundos. Então, se o seu veículo ultrapassar o ponto de referência após você ter pronunciado 52, você estará mantendo uma distância adequada. Agora, se você passou pelo ponto de referência antes de pronunciar o 52, então você está muito próximo. Nesse caso, você diminui a velocidade ou, sendo possível, ultrapasse o veículo. Certo, Carol? Tá certo, então, muito obrigada pela orientação, Osmar, pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Abertas as inscrições para o vestibular da FATEC Jaboticabal, com prazo até às 3 horas da tarde desta terça-feira, dia 15 de dezembro, portanto, amanhã. São 40 vagas para cada turma dos cursos de biocombustíveis diurno e noturno, gestão ambiental noturno, marketing diurno e gestão empresarial EAD. O site é o vestibularfatec.com.br. Com a pandemia e a impossibilidade de provas presenciais nesta edição, os interessados terão como avaliação as notas de português e matemática do 2º ano do ensino médio. Mais informações pelo WhatsApp 16 992661235. A FATEC Jaboticabal fica na Avenida Eduardo Zambianchi, número 31, na Vila Industrial. Telefones 17 3202 7327 e 16 3202 6519. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, a ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Bebedouro. Atravessamos um período difícil, nos desafiamos, recomeçamos. Depois que a tempestade passar, sairemos mais fortes e preparados para o novo. Seja bem-vindo a 2021. Desejamos que as rotas sejam mais tranquilas, que todos os caminhos levem à felicidade e que sua jornada seja a melhor de todos os tempos. Nós estaremos com você em cada quilômetro percorrido. Boas festas e um feliz 2021. Concessionária de Rodovias TEB, a sua melhor companheira de viagem. Em dezembro, a Aqui Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O
destaque da capa é para a Clínica e o Cross Team Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Iane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Na sessão desta segunda-feira, com início às 8 horas da noite, a Câmara de Bebedouro discute e vota o projeto de lei do prefeito Fernando Galvão, do DEM, que o autoriza a abrir crédito especial de R$ 137.504,70. Também será discutido e votado o projeto de lei complementar de autoria do vereador Nasser Abdala, que cria o programa de captação e reuso de águas pluviais em Bebedouro. Será ainda submetida à votação a moção subscrita por Nasser Abdala de repúdio ao decreto 65.021 de 2020, que estabelece desconto de contribuições previdenciárias sobre proventos de aposentadorias e pensões dos professores do Estado, o que redunda em agravamento da difícil situação financeira por que passam esses educadores. Daí ser urgente a cessação dessa medida. Cópia da moção será enviada ao governador João Dória, do PSDB, aos líderes de partidos na Assembleia Legislativa e às câmaras municipais do Estado de São Paulo. Estão disponíveis as listas dos contemplados com redução da taxa de inscrição do vestibulinho das ETECs e da isenção e redução da taxa do vestibular das FATECs. Quem receber um dos benefícios deve fazer a sua inscrição. O prazo de inscrição para as ETECs termina nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, e para as FATECs nesta terça-feira, dia 15 de dezembro, nos dois casos, às 3 horas da tarde. A consulta à lista e as inscrições podem ser feitas em vestibulinhoetec.com.br e vestibularfatec.com.br. No primeiro semestre de 2021, o ingresso nas FATECs e ETECs será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online.
A mudança do critério de seleção levará em conta as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. Mais informações em revistaaquiali.com.br. Radiotv.com. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, por meio do curso de Direito, nesta segunda-feira, dia 14, às 7h30 da noite, promove a palestra online sobre o tema Racismo Estrutural, com abordagem sobre o que é e como se exterioriza na sociedade brasileira e esclarecer como o preconceito traz prejuízos à população negra. Os convidados: acadêmica de Direito e líder do movimento Black Tax Matters, Beatriz Soares; professor, advogado e mestre em Direito, Josué Justino do Rio, com mediação do professor, advogado tributarista e mestre em Direito Tributário, Diego Diniz Ribeiro, e também professores de Direito do IMESB. O evento é gratuito e aberto para acadêmicos, professores e a comunidade interessada, de forma remota via StreamYard, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do IMESB. A palestra é organizada pelo coordenador do curso, professor mestre Fábio Rocha Cagliari, e também pelo professor mestre Diego Diniz Ribeiro. Mais informações pelo telefone 17 3345 9366. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? A Tudo Belo está preparada para as festas de fim de ano. Loja decorada, equipe treinada e muitas promoções para você presentear. Vestidos do número 1 ao 8 a partir de R$ 31,00. Short de bebê apenas R$ 19,90. Macacão de bebê a partir de R$ 13,90. Na Tudo Belo também a coleção de sandálias Grendene, Homem-Aranha, Batman, Barbie, Lucas Neto, todas com acessórios. Moda bebê, infantil e adulto, preços baixos e as melhores formas de pagamentos. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui, ali, notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, derrota do controle da doença é o tema do editorial. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus.
acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus. Raul Furlim 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O comércio de Bebedouro de segunda a sexta-feira abre das 9 da manhã às 10 da noite. São informações do Sim Comércio, que observa que os horários especiais são válidos para as lojas do centro e dos bairros. Aqui ali Notícias, editorial. Derrota do controle da doença. O alastramento da Covid-19 pinta e borda por causa do descontrole no estado de São Paulo e também no restante do país. Semanas atrás, vídeo do governador João Dória em redes sociais desmentia informações de que ele endureceria as restrições da quarentena logo após as eleições municipais. Afirmou não fechar o comércio ou endurecer as medidas de combate. Assegurou que a pandemia estava sob controle. Acrescentou ser a saúde quem determinaria o que deveria de ser feito, não a política. Dória garantiu não agir por pressão política ou outros interesses e que sua gestão era pautada pela transparência com prioridade para a vida dos brasileiros, disse em vídeo divulgado no dia 13 de novembro. Não foi isso o que se viu assim que as urnas foram fechadas, tanto que todas as regiões do estado foram colocadas na fase amarela do Plano São Paulo. Isso significa que o comércio e os serviços passam a ter redução na ocupação máxima de público de 60% para 40%. O funcionamento limitado a 10 horas diárias e eventos com o público em pé novamente suspensos. Proibição de diversas atividades, especialmente culturais. Medidas acertadas por causa da gravidade da doença, mas adotadas tarde demais para não atrapalhar a eleição e a popularidade dos tucanos. Curiosamente, todas essas determinações só foram divulgadas um dia após a reeleição de Bruno Covas como prefeito da capital. O fato é que os números de casos e de mortes diárias vêm aumentando consideravelmente nas últimas semanas. Diversos veículos de imprensa publicam reportagens em que médicos criticam a inércia do governo do estado diante do agravamento da situação. Em meio a tantas incertezas e de falta de ações, a pergunta que fica é: quantos perderam a vida por causa da demora de João Dória em endurecer a quarentena? É isso. Aqui ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui ali Notícias, os resultados dos jogos de futebol do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B e o Sub-23 da segundona. São José e Bandeirante de Birigui vão decidir o título do Campeonato Paulista da segunda divisão. Atravessamos um período difícil, nos desafiamos, recomeçamos. Depois que a tempestade passar, sairemos mais fortes e preparados para o novo. Seja bem-vindo a 2021. Desejamos que as rotas sejam mais tranquilas, que todos os caminhos levem à felicidade e que sua jornada seja a melhor de todos os tempos. Nós estaremos com você em cada quilômetro percorrido. Boas festas e um feliz 2021. Concessionária de Rodovias TEB, a sua melhor companheira de viagem. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero.
dezembro, a Aqui Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Cross Team Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeia, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 25ª rodada. O RB Bragantino venceu Fortaleza 2-1. Atlético Paranaense perdeu para o Atlético Mineiro 1-0. Palmeiras venceu Bahia 3-0. Inter de Porto Alegre, Botafogo do Rio. Inter venceu Botafogo por 2-1. O Ceará foi derrotado pelo Atlético Goianiense 2-1. Goiás e Grêmio de Porto Alegre empataram em 0-0. O Flamengo venceu o Santos 4-1. O Corinthians venceu o São Paulo 1-0. Sport Recife venceu o Coritiba 1-0 e o Vasco da Gama e o Fluminense empataram 1-1. Campeonato Brasileiro da Série B, 28ª rodada. Operário de Ponta Grossa e Sampaio Correia do Maranhão empataram em 1-1. CSA de Alagoas venceu o Oeste 2-1. Ponte Preta de Campinas perdeu para o Avaí de Santa Catarina por 2-1. Vitória da Bahia perdeu para o Cruzeiro de Belo Horizonte por 1-0. Figueirense de Santa Catarina venceu o Cuiabá por 1-0. América de Minas venceu o Paraná Clube por 1-0. Confiança de Sergipe perdeu para o Juventude de Caxias do Sul por 1-0. Chapecoense de Santa Catarina venceu o CRB de Alagoas por 3-2. Botafogo de Ribeirão e Náutico do Recife empataram em 1-1. Brasil de Pelotas venceu o Guarani de Campinas por 3-1. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Copa Paulista, o São Bernardo venceu a Portuguesa por 1-0 e o Marília venceu o 15 de Piracicaba 3-1. Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, o Napoli de Santa Catarina empatou com o Juventus da capital por 2-2. O Botafogo do Rio venceu o Ceará por 2-1. Pelo Paulista Feminino, Corinthians venceu a Ferroviária 3-1. Copa Paulista Feminina, o Santos bateu o São Paulo por 2-0.
Pelo Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, semifinais jogos de volta. Bandeirante de Birigui venceu o Grêmio Prudente por 2-0, Bandeirante na final. E o São José goleou Mantiqueira de Guaratinguetá 4-0, São José na final da competição. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, informações do automobilismo para você. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O ronco dos motores. Prova monótona e sem incidentes, ao contrário do que ocorreu no Bahrein, Max Verstappen dominou de ponta a ponta e venceu o GP de Abu Dhabi, a última etapa da temporada 2020 da Fórmula 1. Ontem, o piloto da Red Bull fez uma corrida segura e triunfou com muita tranquilidade sobre Valtteri Bottas, o segundo colocado, e que ficou com o vice-campeonato pela segunda vez seguida. Em sua volta, após ficar fora por conta da Covid-19, Lewis Hamilton completou o pódio. Em sua segunda corrida na categoria, Pietro Fittipaldi fechou em 19º e último lugar. Ele chegou a estar à frente do companheiro Kevin Magnussen, mas fez um pit stop e ficou atrás do dinamarquês. Finalizada a temporada mais curta e bagunçada da história da Fórmula 1 em razão da pandemia de Covid-19, que alterou o calendário substancialmente, a previsão é de que o ano de 2021 seja mais tranquilo, com 23 etapas programadas no cronograma e a volta do GP do Brasil. A próxima temporada será aberta no dia 21 de março com o GP da Austrália. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Corinthians está a um passo de faturar o Paulistão feminino. Em apenas 6 minutos, dos 40 aos 46 do segundo tempo, o Timão venceu de virada a Ferroviária por 3-1 neste domingo na Arena Barueri. E olha que o Timão ainda perdeu um pênalti com a Adriana no primeiro tempo,
mas virou com gols de Victoria Albuquerque 2 e Diane. Chu abriu o marcador para a Ferrinha. Agora o Corinthians poderá perder por até um gol de diferença, que dará a volta olímpica. A Ferroviária, por outro lado, precisará vencer por 3 ou mais gols de diferença para festejar. Se vencer por 2 gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. O jogo de volta do Paulistão Feminino será no próximo domingo, às 11 horas da manhã, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Agora você confere um resumo da rodada do fim de semana do Brasileirão. O Atlético Mineiro foi a Coritiba e derrotou o Xará Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada, chegando aos 46 pontos. Já o Atlético Paranaense chegou à sua terceira derrota seguida do Brasileirão e fica estacionado nos 28 pontos. Em mais uma bela atuação dentro de casa, o Palmeiras recebeu o Bahia no Allianz Parque e venceu por 3-0, chegando a 41 pontos conquistados e com um jogo a menos. Já o Bahia chegou à 4ª derrota seguida e soma 28 pontos ganhos. De virada, o Internacional voltou a triunfar no Brasileirão após 7 jogos sem vencer. No Beira-Rio, o Inter recebeu o Botafogo e derrotou os cariocas pelo placar de 2-1. Com a vitória, o time gaúcho chegou a 41 pontos. Já o Botafogo chega a uma sequência de 7 derrotas consecutivas e 10 jogos sem vencer. Em Goiânia, na Serrinha, o Goiás conseguiu segurar o empate em 0-0 com o Grêmio, que chegou a 10 pontos sem derrota. Com o resultado, o Goiás chega a 20 pontos, já o Grêmio soma 41 pontos. O Red Bull Bragantino chegou a 6 pontos de invencibilidade no Brasileirão ao vencer o Fortaleza pelo placar de 2-1 no estádio Nabi Abichedid. Com a vitória, o time de Bragança Paulista chega a 31 pontos. O Fortaleza, por sua vez, chega a 3 jogos sem vitória e estacionou nos 30 pontos. No Castelão, o Ceará recebeu o Atlético Goianiense e foi derrotado pelo placar de 2-1. Com o resultado, o Ceará manteve-se nos 32 pontos. Já o Atlético Goianiense chegou a 31 pontos e respira aliviado, longe do Z4. O time goiano chega a 31 pontos. O tricolor do Morumbi foi a Neoquímica Arena em São Paulo e acabou derrotado pelo Corinthians por 1-0. Otero, aos 24 minutos do primeiro tempo, aproveitou o contra-ataque rápido e marcou o único gol do clássico majestoso. O Vasco da Gama, por outro lado, recebeu o Fluminense em São Januário, no Rio de Janeiro, e ficou no 1-1. Wellington Silva, aos 9 minutos da etapa inicial, aproveitou o rebote para abrir para os tricolores no clássico dos gigantes. Germancano, aos 46 do segundo tempo, deixou tudo igual, fechando o marcador ao mostrar ótimo posicionamento. O dia ainda teve outros 2 jogos. O Flamengo goleou por 4-1 sobre o Santos no Maracanã, no Rio de Janeiro. Gabi marcou 2 vezes de pênalti sobre um Peixe reserva, focado nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Já em duelo na luta contra o rebaixamento, o Sport venceu o Coritiba por 1-0 na Ilha do Retiro, no Recife, contando com o brilho de Thiago Neves. Como resultado do revés, o Coritiba desligou o técnico Rodrigo Santana. Com os resultados do fim de semana, o São Paulo lidera com 50 pontos, 5 a mais do que o Flamengo, terceiro colocado, e 10 à frente do Fluminense, sétimo. O Santos é oitavo, com 38, enquanto o Corinthians aparece em nono com 33. Vasco da Gama com 25 e Coritiba com 21 abrem a zona de descenso, mas Sport com 28 no 15º posto também está ameaçado. A
As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. São José e Bandeirante vão decidir o título do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Eles confirmaram suas vagas neste domingo à tarde, quando aconteceram jogos de volta das semifinais. Os dois times também confirmaram o acesso à Série A3 em 2021. As finais vão acontecer em 2 jogos, com vantagem de jogar por igualdade em pontos e gols para o São José, dono da melhor campanha da competição. O Departamento de Promoções da Federação Paulista deve confirmar hoje as datas e os locais dos confrontos. No estádio Pedro Marim Berbel, em Birigui, o Bandeirante venceu o Grêmio Prudente por 2-0, descontando a derrota na ida por 1-0. No estádio Martins Pereira, o São José goleou o Mantiqueira por 4-0, conquistando sua 2ª vitória, porque em Guaratinguetá tinha vencido por 2-1 de virada. Portanto, o Campeonato Paulista Sub-23 da 2ª Divisão, com 35 participantes, dos quais a Internacional de Bebedouro chega ao final, praticamente aí já com as duas, praticamente não, garantidas as 2 equipes que vão disputar a Série A3 no ano que vem. O São José, que é o representante do Vale do Paraíba, e o Bandeirante de Birigui, cidade bem próxima a Araçatuba, no interior de São Paulo. São as 2 equipes contempladas com o acesso à Série A3 no campeonato do ano que vem. Então, mais um pouquinho, já vai se saber o campeão e quem será o grande representante da sua região na Série A3 do ano que vem. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Uma excelente semana para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.